Então, quem é a Paola? Se você não me conhece, nem no Instagram, nem no TikTok, tá caindo aqui de paraquedas, eu vou contar um pouco. Eu sou médica dermatologista, né? Agora em janeiro, no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho 34 anos, mas vou fazer 35 esse ano ainda. Sou de Santa Catarina e moro em São Paulo já tem 8 anos. Então, como que foi essa minha transição de Santa Catarina para São Paulo? Quando eu tinha 16 anos, eu morava em Santa Catarina ainda, e aí eu fiz intercâmbio para a Alemanha pelo Rotary, fiquei um ano lá. E assim que eu voltei da Alemanha, eu fiquei só uns meses em Santa Catarina e aí eu já me mudei para Curitiba, onde eu fiquei 3 anos estudando durante o cursinho pré-vestibular, né? Queria medicina, sempre quis, enfim, fui para Curitiba para estudar. E passei na faculdade de medicina no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Então fiz a minha faculdade inteira em Ribeirão Preto. Quando eu terminei a faculdade, em 2017, eu falei, não quero mais voltar para o Sul, quero ficar aqui em São Paulo mesmo, mas eu não queria ficar em Ribeirão Preto, eu queria já vir para São Paulo. E aí terminei a faculdade, né, me formei médica, meus pais falaram, bom, agora tu já é médica, então agora tu vai se virar, né, quer ir para São Paulo, vai, arranja um emprego lá, vai dar plantão, enfim, a gente vai continuar te ajudando na parte dos estudos, então assim, tem prova para pagar, tem cursinho para residência para pagar, a gente vai te ajudar nessa parte, mas assim, já que você quer morar lá, aluguel, né, a sua moradia, os seus gastos lá, você vai cobrir já que você é médica. Como eu já queria dermato, e dermato, assim, a gente tem que mais estudar do que trabalhar para passar na residência, porque é super concorrido. Então, eu já sabia dessa condição, e aí eu pensei, bom, então, ou eu vou dar poucos plantões, ou eu vou trabalhar com uma coisa que não seja tão desgastante, que eu consiga associar os estudos ao trabalho e garantir ali, pelo menos, o meu aluguel, o meu mercado, enfim. E assim foi. Durante 2 anos, quando eu estava estudando para residência de dermato, eu fui médica do trabalho em uma empresa aqui em São Paulo. Eu também fazia uns trabalhos fora, assim, exames admissionais, demissionais, me contratavam para fazer algumas coisas fora quando eu queria ganhar um extra. Então eu trabalhava 20 horas por semana, era um trabalho que realmente, assim, pagava só a minha moradia aqui. Eu não tinha nenhuma ambição de viagem, eu não queria comprar carro, eu não queria coisas materiais, eu queria passar na residência. Então, para mim, eu fui muito focada, assim, eu fui muito determinada mesmo a conquistar essa vaga. E aí, nesses 2 anos, eu fiquei estudando e depois de 2 anos, eu passei na residência de dermato. Passei aqui em São Paulo, no Hospital Heliópolis, que foi onde eu fiz a minha residência, e passei também em São José dos Campos, mas eu acabei optando por ficar aqui em São Paulo, porque eu já morava aqui, então isso ia facilitar muito a continuidade da minha vida aqui em São Paulo. E aí eu fiz residência no Hospital Heliópolis, que é um hospital vinculado ao SUS, né, SUS São Paulo. E quando eu entrei na residência, eu até pensava, talvez minha vida profissional, consultório, quero voltar para o Sul. Aí foi passando o tempo na residência, fui me acostumando com São Paulo, fui gostando de São Paulo, de viver aqui a vida em São Paulo. Comecei a trabalhar em uma clínica de dermatologia quando eu estava também durante a residência. Então eu estabeleci que eu não queria mais voltar para o Sul, que eu queria mesmo continuar trabalhando como dermatologista assim que eu terminasse a residência aqui em São Paulo. E assim foi. Terminei a residência, passei na prova de título de especialista. E aí decidi que eu iria ficar aqui em São Paulo, até porque durante a residência eu casei, né? No meu 3º ano de residência eu casei, meu marido também morava aqui em São Paulo, enfim, pra gente era natural pensar em manter a nossa vida aqui em São Paulo. Terminei a residência de dermato e aí eu já trabalhava em coworking, né? Então eu atendia pacientes particulares no coworking. Mas aí que eu comecei a pensar mesmo nos meus próximos passos profissionais, de ter uma clínica, de me estabelecer profissionalmente aqui em São Paulo. Então eu construí a minha clínica aqui em São Paulo, fica no bairro dos Jardins, tem mais ou menos a Cameli tem 1 ano e pouquinho, agora fez 1 ano em novembro do ano passado. E aí, então determinei que, sendo natural de Santa Catarina, fazendo minha vida aqui em São Paulo, eu continuaria aqui em São Paulo. Então, provavelmente, meus próximos anos e passos profissionais serão aqui em São Paulo. Eu não pretendo montar a clínica e voltar para Santa Catarina. Tenho minha família lá, então eu costumo ir para Santa Catarina para visitar minha família, enfim.
mas me estabeleci aqui em São Paulo, já tem 8 anos que eu moro aqui. Amo morar em São Paulo, apesar de todos os contras de uma cidade grande que tem em qualquer lugar do mundo. Foi a cidade que eu escolhi morar, que eu escolhi viver, e eu gosto muito de cidade grande. Então eu acho que desde que eu fiz intercâmbio, eu me acostumei com essa coisa de cidade grande e tal, e eu não me via mais voltando para uma cidade pequena. A minha cidade em Santa Catarina se chama Jaraguá do Sul, é uma cidade que tem mais ou menos uns 200 mil habitantes. Tem uma qualidade de vida maravilhosa, mas eu não me imagino mais morando lá. Vou continuar morando aqui em São Paulo e seguindo minha vida, minha carreira profissional aqui em São Paulo. Da minha parte profissional, né? Basicamente é isso. Eu sou filha do meio de 3 filhas, então eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. A minha irmã mais velha é estilista, mora aqui em São Paulo também. Então isso puxa para uma outra curiosidade, é que eu gosto muito de moda e isso foi muito influenciada pela minha irmã. Desde que a gente é pequena, assim, a gente assistia desfile de moda com ela, mesmo sem entender nada, e eu até achava estranho, falava, nossa, como que a Karen gosta dessas coisas, né? Que coisa estranha, e ela sempre foi muito criativa, então ela é estilista, né? Ela tem a marca própria dela, e aí eu acho que a gente foi gostando, ou eu fui pegando apreço pela moda secundariamente ao gosto dela. Eu tenho como preferência marcas um pouco mais clássicas. Acho que quando eu penso numa grande marca de moda assim que eu gosto muito, que eu me identifico, é a Dior. É uma marca feminina, acho que é clássica, elegante. Eu gosto muito da história da Dior. Eu acho que é uma marca que, enfim, que valoriza a mulher, né? A feminilidade. Enfim, sempre gostei muito da Dior. A minha irmã, ela vai mais pro lado mais ousado, criativo, tipo Comme des Garçons, né? Marcas japonesas, Schiaparelli, ela gosta também. Prada, eu sei que ela gosta bastante. Eu sou mais tipo Dior, Chanel, enfim, mais as clássicas. De hobbies, então meu hobby, que eu descobri que eu tenho um hobby que eu gosto muito, que é pintura em cerâmica. Faz uns 2 anos que eu pinto, que eu faço aula de cerâmica, eu faço pintura na cerâmica, que eu gosto muito de ler, sempre fui extremamente comunicativa desde pequena, então tenho facilidade até de falar por conta disso. E uma outra curiosidade assim de infância é que eu sempre, assim, desde os meus 7, 8 anos eu quis ser médica, mas antes de eu ser médica, eu queria ser uma coisa muito peculiar. Criança, quando conta piada, os adultos riem. Só que eu achava que isso era o meu superpoder, assim, eu achava, gente, eu nasci pra contar piada, porque eu sabia contar umas 3, 4 piadas. Eu gostava muito do programa do Tom Cavalcante, quando eu era pequena, que passava domingo na TV. E aí, como eu sabia contar essas 3, 4 piadas, e sempre quando eu contava, todo mundo ria muito, porque eu era criança, não necessariamente porque a piada era engraçada, ou porque eu tinha um dom, eu falava que eu queria ser humorista. Então, antes de eu ser médica, eu já quis ser humorista. Sempre quis ser dermatologista, assim, eu entrei na faculdade querendo ser dermatologista, continuei, saí querendo, hoje eu sou dermatologista. Eu acho que quando eu tinha ali uns 15, 16 anos, que eu fui na minha primeira consulta de dermato, como eu já sabia que eu queria ser médica, eu acho que é ali que começou um pouquinho ali a fagulha da dermato no meu coração. Mas então eu entrei na faculdade querendo e sou extremamente feliz e realizada na escolha da minha especialidade. Mas assim, eu tenho vários interesses fora da medicina, né? Fora da dermato. Eu sempre fui bastante curiosa, então eu gosto de pesquisar, gosto de ler, gosto de saber coisas diferentes. E além disso, além de gostar de moda e ser muito comunicativa, enfim, eu acho que eu extrapolei essa parte de ser um pouco mais expansiva nos meus óculos. Então eu descobri que meus óculos viraram minha assinatura de estilo. Eu gosto muito de óculos coloridos, tem uns anos, tá? Não foi sempre assim. No começo, primeiro assim, sou míope, daí tinha que usar óculos. Daí, claro, no começo eu gostava assim, usava os mais básicos, né? Os mais, enfim, sem nada demais. E aí meus pais me deram meus primeiros óculos coloridos, que era um Makita redondinho azul, que eu uso até hoje. E ali eu acho que eu destravei essa coisa dos óculos, então virou meio que virou uma parte minha, assim, uma característica minha mesmo de gostar de óculos coloridos. Que mais? Bom, eu sou casada, né? Já falei, vai fazer 4 anos esse ano que eu sou casada. Meu marido é médico também. A gente tem uma cachorrinha, uma salsicha de pelo longo,
muito fofa, quem me acompanha no Instagram e TikTok também já viu, que é Strudel. A gente escolheu esse nome tanto porque eu morei na Alemanha, então eu tenho esse apreço pelas coisas da Alemanha, quanto porque é a sobremesa favorita dele, né, do meu marido, strudel de maçã. Então a gente uniu o útil ao agradável, era uma palavra que era comum aos dois, e a strudel parece mesmo assim um strudelzinho de maçã, porque ela é daquela cor meio caramelo, e ela é muito engraçadinha, enfim, ela é uma cachorrinha que tem uma personalidade assim bem particular. Que mais que eu posso contar? Ah, minha cor favorita é rosa. Entre rosa e azul, desde pequena sempre foi rosa, continua sendo mesmo com 34 anos, vocês podem perceber pelos meus óculos. Gosto bastante de rosa, é uma cor que me representa. Sou taurina, então gosto muito de comer. Meu Deus, perfeição. E eu fico assim, isso afeta drasticamente o meu humor quando eu estou com fome. Gosto de coisas bonitas, confortáveis, enfim, gosto, igual todo mundo sabe aí que os taurinos são, né? Gostam de conforto, gostam de comida boa, enfim, eu sou essa pessoa também. Gosto muito de viajar, então minha família, a gente tem muito costume de viajar, a gente viaja muito juntos, é algo entre nós que também nos une sempre, assim, tanto quando a gente faz viagens dentro do Brasil, quanto fora do Brasil, e isso foi uma coisa que também a gente sempre foi muito incentivada a viajar desde pequena, então a gente faz viagem de família desde pequena, com família inteira, então a gente sempre gostou muito de viajar, e aí quando a gente mora fora, a gente vê que o nosso umbigo não é nada, né, e aí a gente começa a ter uma percepção do mundo, por experimentar outras culturas, a gente vai ficando mais tolerante a outras coisas, a gente vai de fato abrindo o nosso olhar com tudo, com experiências, com pessoas diferentes, fora que sim, viajar é uma forma de desenvolver a cultura com muita intensidade, né? Porque a gente vive a cultura dos outros, a gente vê a cultura dos outros sob o nosso olhar e aí a gente consegue expandir a nossa própria cultura também. Bom, acho que é isso. Um primeiro vídeo introdutório, talvez. Depois, conforme vai passando os vídeos, acho que vou soltando, né, outras curiosidades. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.